Passa lembrança do tempo que a gente era criança, das dificuldades que a gente viu, as coisas assim, as pessoas, lembranças dos amigos, né? Porque naquele tempo lá, assim, onde a gente morava, o principal meio de transporte era o carro de boi. Entendeu? Porque se tinha antes da região, mesmo aqueles fazendeirão assim, tinha carro de boi. Às vezes tinha trator também, caminhão, mas tinha o carro de boi, eles não ficavam. Tinha muito na cidade. Andava por precisão. Hoje anda por diversão. São Francisco de Souza. Eu nunca tive muito jeito, não. Mas eu gostava do meio da turma, assim, para mexer com carro de boi, assim, eu ajudo meus irmãos tudo, mas dizer que eu tenho, assim, aquele dom, aquele jeito que eles têm, eu não tenho, não. Mas eu lembro, assim, no meu tempo de criança, né, meu pai tinha carro, então eu carreava para todo lado, meu irmão, o Luiz, ajudou ele muito a carrear, mexer com boi. Então ficou aquela tradição de criança, né? Meus avôs tinham, só que um deles eu não conheci, o outro que eu conheci, de vez em quando a gente ia para casa dele, saía de carro, nós saíamos com ele para as estradas, e era assim. Mas tá sentado num carro de boi aqui no meio dessa turma? Sentado no carro de boi no meio da estrada. O que passa no coração do senhor? Mas passam assim muitas lembranças, né? Passa lembrança do tempo que a gente era criança, das dificuldades que a gente viu, as coisas assim, as pessoas, lembranças dos amigos, né? Porque naquele tempo lá, assim, onde a gente morava, o principal meio de transporte era o carro de boi. Entendeu? Porque se tinha antes da região, mesmo aqueles fazendeirão assim, tinha carro de boi. Às vezes tinha trator também, caminhão, mas tinha o carro de boi, eles não ficavam. Tinha muito na cidade. Aí depois foi passando o tempo, né? Foi diminuindo, né? Andava no carro de boi por precisão. Andava por precisão. Hoje anda por gosto. Por diversão. Diversão, né? Mas quando nós morávamos lá em Conceição, nessas épocas lá, que meu pai tinha carro de boi, era bom. Conceição a gente começou a trabalhar, Conceição do Aparecido. Aí sempre nós ajudávamos meu pai a mexer com a coisa, e foi crescendo, foi aprendendo a trabalhar, né? Aí depois nós mudamos para o município de Passos, aí chegou lá, meu pai também foi ajudar eles a mexer com boi, fazer tudo quanto é serviço, e nós ajudávamos ele de vez em quando. Agora já o Luiz, o mais velho, ajudava muito, ele ajudava direto. E lá era uma infância boa, trabalhava a semana inteira, mas tinha tempo para passear. Você queria bater um baralhinho em casa, você batia. Tinha aqueles bailinhos, você ia nos forró, ficar até amanhecer às vezes, era assim. Mas quando era mais novo, o senhor começou a trabalhar com quantos anos, pai lá? 7 anos. O que fazia? Carregava almoço. Ah, o senhor levava almoço. Carregava almoço meu pai. E era um ofício importante, né? Era, naquele tempo. A turma estava esperando, digamos assim, né? Porque era assim, da onde meu pai trabalhava, era dar uns 3, 4 quilômetros da cidade lá. Não era muito longe não, sabe? Aí a gente saía cedo com o almoço, levava o almoço e na volta trazia um latãozinho de leite. Meu pai tinha umas vacas de leite, então tirava o leite e a gente trazia aquele latãozinho de leite. O que a mãe punha na marmita? Era marmita que levava ou era uma panela? Era caldeirão, mas no caldeirão. Caldeirão, né? O que mandava no caldeirãozinho? Levava o café, a merenda, né? Levava café. O senhor lembra o que eram as comidas que ela fazia? Essas comidas assim, normal, né? Sempre tinha um frango, tinha uma carne de porco, uma carne de vaca. E era assim, naquele tempo era assim. Aí eu levava o almoço do meu pai para o meu irmão, e chegava em casa, tomava banho e ia para a escola, estudar na parte da tarde. Aí, como diz o outro, já estava em casa, né? E depois que passou um certo tempo, aí meu pai alugou um outro sítio, aí ali a gente já estudava na parte da manhã e na parte da tarde ajudava ele. Trabalhava, foi assim que nós fomos fazendo, aprendendo. Aí depois nós viemos para o município de Passos, continuamos trabalhando. E lá era assim, e lá também era bom. O senhor estudou até que idade? Eu estudei até os 12 anos. Aí depois passou mais ou menos uns 9 anos, eu voltei a estudar de novo. Aí nós moramos em vários lugares, sabe?
Nós moramos no município de Passo, lá nós ficamos 3 anos. Depois nós fomos para Santa Vitória. Santa Vitória eu não sei se você conhece. Não conheço. Bem para lá de Uberlândia, na divisa do estado de Goiás. Só que é Minas. Nós ficamos pertinho da divisa, uns 20, 25 quilômetros mais ou menos de distância da divisa. E aí nós ficamos lá e nós viemos para o município de Cássio. Aí no município de Cássio nós ficamos 5 anos. Aí depois nós viemos para Paraíso, estamos até hoje. Não saiu mais. Não saímos mais. Como é que era pro senhor, um menino da roça, tá morando na cidade? O que o senhor achava disso? Aí era bom, assim, porque quando a gente veio para a cidade, a gente continua trabalhando na roça, entendeu? E a gente ficou trabalhando muito tempo, assim, na roça, depois que eu fui trabalhar na cidade. Aí depois eu arrumei um serviço na cidade, fui trabalhar de servente, trabalhei um pouco de tempo. Aí eles me chamaram para fazer um serviço na roça, e eu fui, assim, com uns amigos meus. Aí nós fomos trabalhar, depois eu saí de lá. Trabalhei mais um tempo na roça e eu comecei a trabalhar na cidade. Eu fui trabalhar no atacado. Atacado, que você fala no é o mercado? Toninho, no atacado Toninho. Sei. Porque lá nesse tempo era só atacado, sabe? Depois Depois que mudaram o sistema, que aí agora é atacado do mercado, sabe? Mas naquele tempo eles era atacado distribuidor, distribuía mercadoria para todo lado, para muitas cidades. Tanto aqui no estado de Minas como no estado de São Paulo. Aí eu trabalhei lá 10 anos. Depois eu fui para a curtidora, fiquei lá até... Trabalhei 16 anos e 8 meses lá. Aí depois venci, a curtidora parou. Aí o venceu estudo que o senhor teve deu o suficiente para o trabalho Deu. que Aí o eu senhor teve? trabalhei até na quarta série. Eu estudei até a quarta série, sabe? Só que eu não terminei não. Aí depois, quando nós mudamos para o município de Cássio, aí teve o último ano que nós moramos lá, nós moramos mais perto da cidade, morava na beira da rodovia. Aí nós íamos para a cidade. Eu com meus irmãos todo dia ia de tarde e estudava à noite. Aí nós fomos estudar no grupo, terminamos o primário e nós entramos no ginásio. Aí depois nós viemos para cá e aqui eu estudei até o 2º colegial. Só assim, não completei o ano, mas estudei até no 2º. Facilitou, porque aí meus irmãos, que eram tudo menor, criança, né, vão morar pertinho da escola, facilitou para trabalhar, para estudar. Você achou que foi uma vantagem boa? Foi, nessas partes foi boa. Porque quando a gente morava lá em casa, que nós estudamos lá, nós estudamos lá 1 ano. Só que a gente morava na beira da rodovia e lá de casa na cidade era 5 quilômetros, certinho. Só que do lado que a gente morava, a gente trabalhava, atravessava a cidade de Cássio inteirinha para estudar lá no colégio, porque era na outra saída, né? Mas nós estudamos lá em Cássio uns tempos também, e de lá nós viemos para cá. Mas é bom só, a gente conhecer os lugares, né? Cada lugar que você vai, você conhece umas coisas diferentes. Mas quando eu morava aí, tinha muito companheiro bom. Quando nós mudamos para o município de Passo, por exemplo, muita coisa era diferente, entendeu? Porque nós ainda era tudo molecada de escola ainda. E lá os vizinhos, as pessoas, muita coisa que eles falavam era diferente do que a gente falava, você entendeu? Assim, eles usavam uns termos que a gente não conhecia. Mas era uma vizinhança boa, era um povo muito bom. Lá na beira da represa, na beira do Rio São João. E o Rio São João passava 100 metros da casa que nós morávamos. Que beleza, hein? Era um rancho praticamente. Era. E a fazenda lá é muito grande, você entendeu? Ela pega uma distância grande do Rio São João. Eu não sei quantos quilômetros dá não, mas eu acho que uns 8 quilômetros a 10 quilômetros deve dar. De distância da onde o rio cai até onde termina a fazenda. E mais ou menos 1 quilômetro para baixo era o Rio Grande, você entendeu? É o Rio Grande. E os 2 rios desaguavam pertinho lá de casa. Olha. Então, dia de semana, dia de domingo, nós chegávamos em casa de tarde, a nossa obrigação era ir na represa nadar. Direto. Era todo dia. Vocês. Era eu, o Paulo, o Tião e o Luiz, nós 4 irmãos mais velhos. Agora o outro caçula era muito pequenininho, mas nós 4 nadávamos direto. Semana. Lá na fazenda eles trabalhavam de tarefa, então era medida das partes, né? Nós pegava cedo e chegava o rei. Chegava em casa, não tinha outro serviço para fazer, o serviço era para a represa nadar, andar de canoa, pescar, era assim. Era bom, só. E as roupas de vocês, como é que eram? Era tudo roupa simples, aquelas roupas mais antigas, né?
que é o sistema mais antigo. O que o senhor fala que é antigo? Sim, no nosso tempo de criança, né, muita gente ainda usava. Depois que a gente passou a usar calça curta, hoje você não vê mais quase meninos de calça curta, mas é short, né? Bermuda, você fala? É, mas naquele tempo eles não era bermuda, era calça curta mesmo, sabe? Porque a criança crescia, É, aí passava a usar calça ficava usando comprida. assim mesmo. É, aí depois que pegava uma certa idade, aí começava a usar calça comprida. Mas até uma certa idade era tudo calça curta. Você não viu um menino de calça comprida, era muito difícil. Olha só. Era assim, naquele sistema roceiro era diferente. O tecido era esse mesmo tecido de nós hoje ou não? Não, era diferente um pouco os tecidos. Era tricolino, terbrim, era outras qualidades, tergal. Depois saiu o Voltomundo, camisa Voltomundo. Ela era Voltomundo tipo um aquela- nylon, era tipo um nylon, o Voltomundo. Ó. E quem que fazia quem que costurava? Essas Voltomundo você já comprava feita. Pronta. É. Agora as roupas lá em casa assim, era minha mãe que fazia. Minha mãe costurava muito bem. Era uma boa costureira. Minha mãe Tinha uma pegava uns maquininha? pedacinhos de rosto, de pano, ela pegava aqueles pedaços de pano e logo ela estava com uma camisa, uma calça feita, era assim. Comprava um tecido na cidade e fazia para todo mundo. Fazia para todo mundo. Ou às vezes comprava de um jeito para um, para outro, era variado. Ah, para ficar diferente. É, para ficar diferente. E vocês chegavam a usar as roupas dos irmãos? Usava. Aqueles mais velhos que, assim, quando Perdeu? pegavam um certo tamanho, às vezes os mais novos passavam para os mais novos. Era tudo assim. Ó. Calça, camisa, calçado, o que servia, tava, como diz o outro, Não estava usando. perdia não. Não, perdia não. E recordação que o senhor lembra assim, de uma coisa que o senhor gostava muito da infância, alguma comida, alguma coisa, o que que era? Mas da infância eu gostava muito. Tinha muita coisa que a gente gostava. Mas eu gostava muito assim de frango, às vezes carne de porco que a minha mãe fazia, carne de vaca, você entendeu? Eram umas comidas muito boas. O arroz de lá era muito bom, feijão, tudo era uma comida muito boa, você entendeu? Uhum. E pamonha que a minha mãe fazia também, eu gostava demais. Porque tem muita gente que faz, mas com o sabor que ela fazia, era duas coisas. Tudo que ela fazia a gente gostava. Mas duas coisas que, como diz a gente, não viu mais igual que a minha mãe fazia. Era pamonha e arroz doce. Ó. O sabor da pamonha da minha mãe e do arroz doce, nunca mais eu vi. Não tem comparação. Muito bom. Bom demais, você entendeu? Mas igual dela. Mas naquele sabor assim, igual não. Não E acho. quitanda era minha avó. Minha mãe fazia umas quitandas muito boas também. Outra coisa que a minha mãe fazia eram uns bolos de fubá, você entendeu? Ela fazia uns bolos de fubá com coalhada e assava. Ela tinha uma caçarola de ferro e ela assava na caçarola de ferro. E assava com brasa. Rapaz, você nunca comeu um sabor tão bom igual aquilo lá. Nossa, era gostoso demais. Ela assava lá na Quitanda. boca do fogão. É, ela na chapa, assim, em cima do fogão a lenha, você entendeu? Normal. E ela gostava muito de pôr sabugo para fazer brasa. Pegava a brasa de lenha e punha sabugo. Ai, rapaz, mas aqui ficava bom. Nossa Senhora. Fazia muitas coisas, pô. Opa. Agora quitanda, assim, por exemplo, biscoito, ela fazia muito bem. Mas biscoito, aquelas boas de fubá, rosca, era minha avó. Rapaz do céu, até hoje nós não esquecemos das broas que a minha avó fazia de fubá. Naquele fornão de lenha, na casa da minha avó tinha um forno de lenha grande. E sempre eu ficava na casa da minha avó. Desde, assim, pequeno eu ficava, de vez em quando eu ficava na casa da minha avó, sabe? Ficava uma temporada lá. Aí voltava para casa. Aí depois que eu comecei a estudar, aí meu pai já tinha mudado para Conceição Aparecida. Ele mudou para Conceição Aparecida e quando foi no começo do outro ano, mudou no meio do ano, no outro ano eu já comecei a estudar. Aí eu ia para casa da minha avó só nas férias, meio de julho, e nas férias de dezembro eu ia lá para minha avó, ficava lá. Então eu ficava mexendo por lá. E minha avó fazia umas quitandas, assava umas roscas. Minha avó assava umas roscas, rapaz, que era biscoito. Nossa Senhora. Ela assava assim, ó. Você precisava de ver que sabor. Nossa.
Então eu gostava de ficar em roda da minha avó. E quando eu, assim, o pessoal, às vezes, que eu sinto o cheiro do alecrim, quando ele tosta assim no fogo, já vem a lembrança da casa da minha avó. Que ela varria o forno, lá tinha muito alecrim, sabe? O alecrim você conhece, né? Conheço. Então lá tinha muito. Então nós buscávamos aqueles alecrim para minha avó fazer vassoura para varrer o forno. Então o alecrim sapecava, ficava aquele cheiro do alecrim. Todas as vezes que eu vejo, eu lembro da casa da minha avó, aí vem a lembrança, assim, como diz, a mesma coisa que eu estivesse lá vendo tudo. E do meu avô eu lembro muito, assim, quando ele pegava o carro de boi, que a gente saía com ele. E lá tinha muita... Lá tinha muita madeira, madeira de sassafrás. E quando eu sinto da madeira do sassafrás o cheiro, eu lembro de lá também, lembro do meu avô. É do avô. Lembro do meu avô. O alecrim da avó. E o sassafrás eu lembro do avô. O que ele fazia com o sassafrás? O sassafrás, às vezes, ele fazia madeira para cerca de arame, você entendeu? Outras vezes, quando aquelas madeiras que não servia para cerca, ele tirava os galhos, assim, que aproveitava, ele deixava para lenha, para queimar no fogão a lenha. Era desse jeito, então eu lembro dele, quando eu sinto o cheiro da madeira. E ele não derrubava uma árvore se não fosse preciso. Você entendeu? Se um dos filhos dele precisasse de uma madeira, aí eu chegava no meu avô e perguntava para ele, falava, eu vou precisar de uma madeira assim, assim, assim. Aí o meu avô falava, então eu vou lá com vocês para nós tirar. Ele ia lá, olhava a madeira, tirava a madeira que precisava, o que sobrava você quebrar lenha. Às vezes quando alguma pessoa precisava, ele vendia, quando precisava ele gastava tudo em casa. Ele era desse jeito. Ele preservava as madeiras, as lenhas que ele tinha, era muito preservador, meu avô. Tudo dele era preservado. Ele era muito caprichoso, sabe? Você olhava os boi dele, tudo gordo, limpinho, não tinha boi de qualquer... Não, era tudo arrumadinho. Meu avô foi muito caprichoso. Então a gente lembra assim, a gente tem saudade, né? Para nós, a casa da nossa avó, se você falasse, teve um paraíso na terra, a casa da nossa avó para nós foi um paraíso na terra. Mesma coisa, para nós era. Às vezes nós estávamos gripados assim, meio gripados, e minha mãe fala, não, eu estou esperando vocês sarar, a hora que vocês tiverem tudo são que sarar bem na gripe, eu vou lá para casa da minha mãe. Ah, era o melhor remédio, já lá todo mundo são. Se falasse assim, eu vou para casa da vovó, não tinha assim, como diz, não tinha nada que segurava, você entendeu? Para nós assim, não precisava falar mais nada. Já estava resolvido o problema. Gostava demais de lá. E ela era carinhosa com vocês? Nossa, minha avó era boa demais. Nossa Senhora. Tanto a minha avó, meus tios, minha tia, nós tínhamos uma tia que morava com a minha avó também. Foi boa demais para nós. Enquanto você pensar numa pessoa boa, a minha avó e a minha tia foi. Meu avô também foi bom demais. Nossa Senhora, meu avô foi bom demais para os netos, rapaz do céu. Ela é daquelas avós, assim, um pouco antigas, mas ela não tinha aquele costume de castigar neto nem nada. Se fizesse alguma coisa que não fosse certo, ela ia chegar e falar, você não faz isso não, que é perigoso, senão acontece isso. Acabou. Pronto, a gente ficava até com vergonha, porque a gente já não era muito arteiro, mas se fizesse alguma coisa assim, que às vezes você não pensava que fosse perigoso, então ela ensinava, ó, você não faz isso não. Acabou o problema. Não precisava ficar chamando atenção, não, insistindo nem nada. Nossa, se todo mundo tivesse avó igual nós tivemos, eu acho que está doido, isso era bom demais, nossa senhora. Tanto a avó quanto a avô. Agora, um avô e uma avó eu conheci muito pouco. O avô eu não conheci direito, a avó eu conheci muito pouquinho, mas também foi boa demais. Esse avô que eu não conheci também foi bom demais para os netos, nossa senhora. Então fica as lembranças, né, do tempo de criança, das coisas, né? A casa do vô e da avó era onde? É perto de Alfenas. Tá longe daqui, ué. É longe. Machado ali, né? É. Fica pertinho de Alfenas da casa do meu avô. Onde era a casa deles na roça ali. Você já passou naquela estrada lá em Alfenas? Você já foi para lá? Já. Para chegar em Alfenas não tem uma represa? Tem. Pertinho da cidade? Uhum. O meu avô tinha umas terras do lado, quando você vai para Alfenas, fica do lado direito. Pertinho na beira do rio, um pouquinho para baixo, assim, do aterro.
Entendi. Entendeu? E a outra casa da minha avó que nós frequentava mais já era mais perto da cidade. Aí meu avô já tinha mudado de lá e morava mais perto da cidade, você entendeu? Era mais perto de Alfenas, e tem uma estrada que sai do asfalto e desvia. Depois que passa a represa, aí você anda um pouco, tem uma entrada à esquerda. Aí você entra naquela entrada, você vai passar na porta da casa, onde era a porta da casa do meu avô. E eu tenho um tio que mora lá ainda, na beira da estrada. É aquele que nós gravou lá? É ele. Hop. Ei. É aquele. Eu lembro, lá tinha um barracão de tirar leite. Eu lembro do carro de boi que meu avô tinha. Eu lembro das criações, eu lembro de muita coisa. A casa, o sistema que era a casa. Como é que era o sistema da casa? Era uma casa grande, sabe? A casa do meu avô era uma casa grande, tinha umas partes que era assoalhada, tinha umas partes que era piso. E tinha as casinhas dele guardar os mantimentos, tinha um paiol de madeira muito bem arrumado, mangueiro, tinha chiqueiro, tinha tudo arrumadinho. Mangueira é dos porcos? É dos porcos. Ele tinha assim muitas coisas, ele era muito caprichoso, sabe? Do gado dele, das coisas, eu lembro de muita coisa quando eu ficava lá. Nossa, mãe. Bom demais, rapaz. Agora hoje, como diz, só tem o lugar, né? E os rastros da casa, as coisas. Desmanchou tudo, mudou tudo. Aí sempre nos domingos, os outros, meus tios que era casado, moravam perto da casa da minha avó, morava tudo perto, sabe? Sim. Então, de vez em quando reunia os primos todos na casa da avó, era bom demais. Nossa, que tanto de menino, meus tios, minhas tias, reunia lá. E se a gente quisesse ver alguém, era só lá na casa da minha avó que você via muita gente. Quando não era da família, alguém de fora que ia lá. Sobrinho, parente da minha avó, você entendeu? Uhum. Não faltava ninguém. Todas as vezes que ia lá, sempre chegava um lá. E as brincadeiras da infância, qual é que era? As brincadeiras de infância era sortar uma raia. Que hoje é pro celular, né? Hoje é o celular. Era sortar uma raia, era jogar um peão, uma bolinha de gude. Outra hora era montar num cavalo e sair para as ruas andando. Era assim. Era bem diferente de hoje. Andava para aquelas beiras de corgo, pescando. O tempo de infância era assim. Bola mesmo, não brinquei muito pouco de bola na infância. Era muito difícil. Os meninos vizinhos lá, tudo gostavam, mas a gente não tinha assim muito... Não era muito de bola não. Aí nós começamos a envolver com bola depois de uma certa idade, sabe? Via os meninos brincar, às vezes brincavam um pouquinho, mas não era aqueles assim, fanáticos não. E eu gosto de futebol, mas é em segundo lugar. Já não sou, como diz para mim, não é a primeira diversão não. A primeira diversão para mim é um bailão de sanfona assim. Rapaz, nossa, bom demais. Aí o senhor tá num ambiente que o senhor gosta. Vixe Maria, você está num bailão bom, você está aí numa pescaria boa é bom, se você estiver numa cantoria é bom, essas festas tudo é bom. Uma festa de carreira é bom, eu gosto dessas coisas, uma queima do alho é bom. É o tipo de festa que atrai mais a gente, né? O senhor faz questão de estar. Eu gosto, se eu puder estar, eu podendo, eu tô. Mas você andava aí 2, 3 horas pelas estradas para ir nos bailes, amanhecia. Chegava em casa, às vezes só já estava harto. De a pé para aquelas estradas, aí não estava nem aí, estava fazendo frio, já vai, estava chovendo, já vai, não tava. Era assim. Pô, se é um baile em tal lugar, vamos embora. Juntava os companheiros, outra hora, não tinha companheiro, nós ia só nós lá de casa. E era assim, quando tinha baile naqueles vizinhos pertinho, sabe? Às vezes ia meu pai com a minha mãe, as irmandades, os mais velhos carregavam os pequenos e a família inteira para a festa, para divertir. Todo mundo ia. Ia todo mundo. Vários lugares nós fizemos isso. Cortava tarde da noite. Voltava à tarde da noite, voltava de madrugada, tinha dia que nós amanhecia, saía do baile, faltava saindo. Já emendava com o trabalho. Aí sempre o baile era no sábado, né? Fazia baile no sábado, no outro dia domingo, você descansava o resto do domingo, segunda-feira. Tinha um prazo para descansar também.
Vamos supor, você ia no baile no sábado, né? Aham. Aí você tinha o domingo, você entendeu? Aham. Aí você descansava no domingo. Segunda-feira você já estava pronto para o ir outra vez. Tava zero. Se tivesse outro baile no outro sábado, já estava preparado outra vez. Era assim. Era bom demais. Então é uma lembrança boa que fica, sabe? O que tocava nos bailes? Sanfona, violão e pandeiro. Eram os três instrumentos, era a orquestra completa de baile. E a melhor orquestra que tem para dançar é uma sanfona, um violão e um pandeiro. Só esses três não precisa mais nada. E É aquilo uma é banda completa. É uma banda completa. Aquilo a turma arrastava o pé. Ali dos idosos até as crianças, todo mundo. Ué, não sabe dançar. Ô rapaz, eu te falo, era bom demais, viu? Porque os menininhos desse tamanho assim já sabia. Provava no forró. Minhas irmãs eram menininhas pequenas, assim, nós levávamos elas no baile, ela falava assim pra mim, você leva no baile? Quando é que os bailes mais perto? Você fala, levar eu levo. Agora se vocês quiserem vir embora mais cedo, eu não sei se eu trago não. Aí nós vimos. Aí chegava lá, eles queriam ir embora. Ô Paulo, nós estamos querendo ir embora. O Paulo falou, então eu vou levar vocês. O Paulo, mas era o Paulo que trazia ela. Às vezes ia comigo, ia com o Paulo. Ela saía até mais assim com o Paulo. O Paulo era mais de levar nas festas, nas coisas. Mas nós saíamos, questão de irmão, que mundo afora. Era bom, rapaz, nossa senhora. É uma lembrança que fica, né? É. Lembrança boa que fica. Era desse jeito a vida, eu trabalhava a semana inteira. Tinha tempo de nadar, tinha tempo de pescar, tinha tempo de passear, tinha tempo de jogar baralho, tinha tudo. Agora hoje eu não tenho tempo para nada, não sei o que é isso. Trabalhava 6 dias na semana, hein? Tinha tempo de fazer tudo. Hoje não tem tempo de fazer nada. Era só isso aí mesmo. Era desse jeito. E hoje, como é que tá as roupas? Vixe Maria, hoje eu olho no guarda-roupa assim, ó. Não tem mais Só lugar a pra roupa pôr que eu roupa. ganhei, eu falei, gente do céu. Tinha que ter sido só a metade aqui, já dá demais da conta. Já está muito, a metade do que tem hoje, em vista do que já teve. Em relação ao que já foi, hoje eu fazendo do céu. Hoje não é que era ruim, pra gente estava bom, né? Mas em relação assim a certas coisas, hoje está muito melhor. Porque o pessoal que morava nas fazendas não tinha carro, era muito difícil um fazendeiro que tinha um carro. Você tinha que fazer tudo de cavalo, de charrete, você entendeu? Se ficasse um doente, você tinha que ir às vezes ou pôr numa charrete e levar na cidade, ou procurar um vizinho que tivesse um carro para te levar. A medicina não era tão boa igual a de hoje, assim, não tinha tanto recurso, né? Hoje tem mais medicamento, tem mais aparelho, tem mais médico. Melhorou demais da conta nessas partes. Agora tudo era difícil, tudo que você ia fazer tinha que ser de cavalo, de a pé, ou de bicicleta. Agora hoje não, você só leva a mão no bolso, você tira o celular, você conversa com a pessoa. Muitos casos que você precisa do outro lado do mundo. E o que você precisa, às vezes, ele já resolve por você. O celular mesmo. É, ué, no celular mesmo muita coisa ele já resolve pra gente. Muita gente fala, o celular é isso, eu falo, não. Souber usar. Se você souber usar, para você foi uma das coisas mais bem inventadas do mundo. Às vezes eu caçou com a turma assim, falo, o cara que inventou o celular pode fazer o que ele fizer na vida, que se precisar do meu perdão, eu perdoo ele. De tão bom que ele é, ué. Falei, pode fazer, você bagunçar o que ele quiser, se precisar que perdoe ele, eu perdoo, porque o que ele inventou foi bom demais. Parece que foi uma invenção tão boa que parece que eles não vão inventar uma coisa igual, né? Não vai, parece que Boa não tem mesmo mais. tanto, né? É, ué. Não, você sabe o que acontece? Vamos supor, no caso lá na cidade, no caso de uma doença ou uma coisa qualquer, e outras coisas, um problema na família, ou você quer saber notícia de um amigo, ou qualquer outro problema, você pegou, você resolve. Você tem um número no meio né? Você resolve tudo. Se Deus o livre ficar igual um dia eu estava lá em casa, antes de mim vir para a roça, estava eu e o Tião lá em casa. E o Tião não estava passando muito bem, tossindo muito, resfriado. Aí o que eu fiz? Liguei para o Isaac, meu irmão. O Isaac já catou o carro e já levou o Tião. De noite, isso era umas 10 horas da noite. Já veio, buscou o Tião, já levou o Tião pronto socorro, chegou lá, o Tião já
já foi medicado, como diz, fez o tratamento que precisou, teve que ficar lá um determinado tempo. Falei, e se fosse esperar ônibus até passar ou pegar alguma carona, olha para você ver. Então, E se não faz isso, eu não ia saber, porque eu não estava... Eu não sabia que o Tião estava tossindo nem nada, olha para você ver. é E quantos outros casos, né? Ia para tudo. Você ligou, você está sabendo. É um objeto que todo mundo, eu acho que tem que valorizar demais da conta. Na cidade de Jacuí, num dia de fevereiro, vejo o povo reunir para a festa do carreiro. Jacuí é uma boa cidade, no sul de Minas Gerais, faz a festa da amizade, nos seus costumes tradicionais. Lá temos os amigos, Dona Ana e o senhor João Carrinho, no bom sistema que trazem consigo. Recebem bem os que vêm de longe e também os que são vizinhos. Da cidade, da região, da mais perto a mais distante, cada um com sua colaboração, faça um desfile brilhante. Levando carro e boiada, também vamos para desfilar, com esta comunidade animada, é tão bom participar. Para que este evento não mude, é preciso preservar, incentivando a juventude, para a tradição não acabar. Nesta multidão reunida, todos nós somos festeiros, com a imagem da Senhora Aparecida, nosso amigo homenageia aos companheiros. Da boa comemoração que se foi, saímos fazendo plano, pedindo a Deus que nos abençoe, para voltarmos no próximo ano. Pedindo a Deus que nos abençoe, para voltarmos no próximo ano. até o carro resolveu cantar pra nós. Até o carro, ó.